Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como tentar recuperar o seu perfil desativado no Instagram na justiça, tá? A gente vê um problema crescente que é esse tipo de punição sumária nas redes sociais, suspendendo ou excluindo usuários sem que se tenha um procedimento que permita pelo menos uma interação ou algum tipo de direito ao contraditório e a ampla defesa, tá bom? É o que a gente gosta de chamar aqui da ditadura do algoritmo, onde tem uma máquina, a máquina cospe uma sentença e a gente cumpre, não tem muito o que fazer, né? E o problema começa, né, na comunicação entre a plataforma, no caso aqui o Instagram, e o usuário. A mensagem ela é excessivamente genérica. Normalmente ela vai dizer que a sua conta foi desativada por violar os nossos termos. Isso não significa absolutamente nada. Então o que a gente vai fazer aqui é a gente vai dar algumas dicas e sugestões de como você deve agir se isso acontecer. A gente vai explicar quais são os principais motivos para que o Instagram desative o seu perfil e a gente vai descrever aqui em algum detalhe quais são os seus direitos como um usuário da plataforma, tá? Ou de uma rede social. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, se você tem o seu perfil desativado, é entrar em contato através da central de ajuda do Facebook, tá? Existem alguns links específicos para que você possa questionar, né, a punição que foi aplicada. A boa notícia é que isso é fácil de fazer. A má notícia é que é um sistema automatizado. Então, se você não recebeu nenhuma mensagem específica, nenhuma explicação do que aconteceu, provavelmente você vai continuar meio que sem saber o que houve, tá? É o que acontece na imensa maioria das vezes, mas é importante que você faça esse registro e tente entender, provocando o próprio Instagram, o que aconteceu, tá bom? Se eles responderem a mesma mensagem ou não chegarem a responder nada, a nossa sugestão é que vocês entrem no Reclame Aqui e façam uma reclamação formal no Reclame Aqui. O Instagram normalmente responde com uma mensagem genérica, dá algumas sugestões do que você pode fazer para tentar recuperar o seu perfil, e aí você pode tentar mais algumas coisas ou algumas tentativas, alguns procedimentos para tentar resolver o problema, tá? Se isso não resolver, provavelmente você vai ter que entrar na justiça para discutir, né, essa punição que você recebeu. Então a primeira coisa, né, que a gente tem que entender é como funciona essa ideia ou essa lógica, né, dos termos. O termo, né, que você concorda e aceita ao baixar e entrar na plataforma é um contrato, né, entre a plataforma, entre a rede social, entre o Instagram e você. E lá tem uma série de regras de conduta que você de fato tem que cumprir, tá? Não é aí que está o problema. Os problemas nascem, né, do primeiro ponto, que é o seguinte: existe um contrato que o Instagram tenta criar para funcionar em todos os países deste mundão, tá? Então nem tudo que está escrito lá se aplica no Brasil, na medida em que ele às vezes conflita com as regras que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, tá? Então aquele é um contrato sim, você aceitou sim aquelas condições para usar aquele serviço, né? Mas isso não quer dizer que tudo que está lá está escrito na pedra e é válido, tá? Então existe essa discussão de quais regras foram ou podem ser incorporadas aqui no direito, ou pelo menos na lógica jurídica brasileira, dado o seu conteúdo. Então isso é a primeira coisa que você tem que entender, é que de fato você aceitou um contrato, você assinou um contrato, você se comprometeu com algumas regras de conduta e você realmente tem que cumprir, né, esses comportamentos, e você está assim sujeito a punições, tá? Então que isso fique claro, tá? A relação entre o Instagram e você é uma relação de consumo, então se aplica ou se aplicam integralmente as regras do Código de Defesa ao Consumidor. No momento em que a gente analisa aquele contrato, aquele
contrato que se chama, né, contrato de adesão aqui no Brasil. E um contrato de adesão, na verdade, não é nada mais do que um contrato na qual uma parte escreve o contrato, o outro só assina. Você não negocia nenhuma cláusula, você aceita aquilo que vem do outro lado, que é normalmente a relação entre grandes empresas e pessoas físicas, tá? Então, quais são os principais motivos para o Instagram bloquear ou desativar uma conta? Primeira delas, o uso de robôs. Se você linkar a sua conta do Instagram, tá, com algum software para automatizar determinadas rotinas, isso é identificado pelo Instagram, e se ele entende que você está abusando, ou seja, interagindo numa velocidade que é humanamente impossível de replicar se você estivesse usando o Instagram, ou seja, para curtir, para compartilhar, para, enfim, interagir com publicações, isso pode sim originar algum tipo de punição. E o seu perfil pode sim ser desativado por este motivo. O segundo, né, é conhecido como nudez, mas eles chamam de excesso de pele. Como é um algoritmo que faz a busca pela, digamos assim, a imagem de nudez, muitas vezes, se você der um close muito forte assim, né, ou em algum take por algum motivo, né, a imagem num vídeo ou numa fotografia tiver o que eles chamam de excesso de pele na imagem, é possível que isso seja identificado como nudez e você pode ser punido por isso. Tá? É meio malucão, mas é isso aí. É isso que eles dizem que é: cuide com fotografias, takes ou imagens com excesso de pele, tá? A terceira coisa que dá muito problema é a fotografia de crianças. Se você tem um perfil que você administra e você tem um filho novo, criança ainda, que tem alguma atividade profissional e você mantém um perfil oficial para divulgar a carreira do seu filho, isso muitas vezes dá problema, tá? Porque o Instagram começa a registrar que o usuário é, na verdade, uma criança, o que não é o fato, né? Na verdade, você como representante legal está, né, gerenciando, né, aquele perfil profissional do seu filho que tem uma atividade profissional, ainda que criança, né? Isso a gente vê muito em atores mirins e tem modelos, né, pequenininhos que participam de algumas campanhas publicitárias e assim vai. Então, nesses casos é muito importante que fique claro, né, seja no perfil, seja na bio, que quem administra não é a criança, tá? A punição se dá aqui, ou a desativação do perfil se dá quando o Instagram entende, tá, ou imagina que aquele perfil é administrado por uma criança de menos de 12 anos, tá? E aí, realmente, você pode ser punido por isso. A quarta é você ter múltiplos acessos no mesmo perfil de lugares diferentes, tá? Normalmente, o Instagram identifica isso como uma possível invasão do seu perfil e muitas vezes ele desativa o perfil por este motivo, tá? E aí, normalmente ele lança um procedimento paralelo, né, de verificação de titularidade, onde ele vai mandar um e-mail, vai pedir que você tire uma foto com um código, né, numa folhinha de papel, nem sempre resolve, tá? Mas esse é o procedimento que normalmente nasce a partir daí. E o quinto e último motivo é o abuso de direitos autorais de alguma marca ou de alguma pessoa. Você está divulgando conteúdo que não é seu e, nesse caso, né, as marcas ou as empresas que detêm o direito autoral sobre aquele conteúdo, eles podem reclamar e você pode ser, sim, punido com a desativação do seu perfil. Tá bom? Então, essencialmente, esses são os motivos ou os principais motivos para que você pode ter um problema com o Instagram. Quais são os seus direitos, né? O que a gente acredita que seja a dinâmica correta ao analisar um caso ou um problema como esse, tá? O primeiro ponto, ou o primeiro direito que você tem é saber o motivo específico da punição. Se você está sendo punido pelo Instagram por algo que você fez, é a obrigação do Instagram identificar exatamente o que houve. Ele tem que dizer qual foi a conduta que você teve, quando ela ocorreu e qual regra específica essa conduta violou, tá? E por que isso é tão importante, Pedro? Porque numa relação de consumo, a primeira coisa é que você tem o direito a receber essa informação e o Instagram tem a obrigação de entregar essa informação. E isso raramente acontece, tá? Então esse é o primeiro problema, que nos leva ao segundo problema. O segundo problema é que você tem o direito de se defender.
você tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso quer dizer que você tem que ter uma oportunidade para contestar a punição que está sendo aplicada. Mas como você vai fazer isso se você não sabe nem qual é a imputação? Você não sabe do que você está sendo acusado, né? E falar, a sua conta foi desativada por violar os nossos termos, não é suficiente, né? Então, assim, na medida em que você não tem a informação, que já é uma violação a um direito que você tem, né? A informação adequada do serviço que está sendo prestado ou entregue pelo Instagram, você também não consegue se defender nessa dinâmica, porque você não sabe nem do que se defender, né? Então, na medida em que essas grandes plataformas se utilizam de algoritmos para identificar padrões e aplicar sumariamente as punições, tá? Você está sendo acusado e punido em nanosegundos por uma máquina ou por um algoritmo, um código, né? Uma fórmula matemática. É isso que está acontecendo. E isso é algo muito grave, tá? Porque a gente realmente vai criando uma relação completamente desequilibrada, desigual, em que há, né, obviamente, já há um desequilíbrio de capacidade, seja financeira, seja técnica, entre as partes, entre o Instagram e você, e aí você ainda perde os seus direitos constitucionais mais elementares nessa relação, porque eles não têm um processo administrativo punitivo que respeite o devido processo legal, ou seja, eles não permitem o contraditório. Então, o segundo ponto que é muito importante, você tem o direito de se defender antes de ser punido, tá? Exija isso. O terceiro direito que você tem é que a punição, nesse caso, ela é feita por meio de um algoritmo, tá? A gente tem uma lei que é relativamente recente sobre, que chama Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? E ela cria, né, um direito para que as pessoas possam contestar decisões tomadas automaticamente por meio de algoritmos que venham a prejudicar os seus interesses. Então, a empresa que usa esse tipo de procedimento, ele tem a obrigação de explicar ou demonstrar como funciona a tomada de decisão desse algoritmo, tá? E você teria, sim, direito a uma análise individualizada, inclusive por um humano, para que fique claro como aquela decisão foi tomada pelo algoritmo, para ver se aquela tomada de decisão através do algoritmo viola ou não os seus direitos. Mas por que, Pedro? Porque a gente não sabe como ele funciona. A gente não sabe quais são as regras que estão dentro da programação daquele algoritmo para aplicar a punição. E às vezes, né, não às vezes ou muitas vezes, na verdade, o algoritmo ele vai funcionar em cima de uma programação feita, preparada por um humano. E nem sempre essa programação é feita com perfeição e ela não está livre de erros, tá? Então, se a gente não pode entender como é que a máquina está punindo, né, a gente mais uma vez volta para o ponto anterior. A gente não sabe como a gente pode se defender. A gente não sabe nem do que a gente precisa se defender, tá? Então, esse seria o terceiro ponto importante. O quarto ponto, tá, é que essas grandes plataformas, essas redes sociais, elas fizeram algo muito positivo para a sociedade, que eles democratizaram o acesso ao cliente. Hoje, qualquer pessoa sozinha com a internet, com um telefone, consegue impactar muitas pessoas, oferecer os seus serviços, vender produtos. Então, é uma plataforma muito democrática nesse sentido. Mas, por outro lado, isso é muito preocupante na medida em que a gente tem essa dinâmica, né, e essa ditadura do algoritmo. Você constrói talvez um perfil no Instagram durante anos, né, você tem milhares ou milhões de seguidores, você vive da renda que vem daquela plataforma e de repente, de um dia para a noite, você perde tudo aquilo que você construiu, né? Do nada, sem nem entender o que aconteceu. Então isso é muito grave. Então o quarto direito que você tem é o direito de ser ressarcido pelo prejuízo ou pelos prejuízos que você venha a ter pela desativação indevida do seu perfil. Então, se não há um motivo, se você não entende o que aconteceu, se o Instagram não consegue mostrar qual conduta ou qual irregularidade você cometeu, essa desativação do perfil ela é indevida. E aí nasce a obrigação do Instagram de pagar pelos seus prejuízos.
Quanto tempo demora, Pedro, para entrar na justiça e resolver um problema desse? Depende muito, tá? Temos aí duas variáveis importantes, tá? E duas escolhas importantes. Primeiro, vamos para as variáveis. Existe a possibilidade de você pedir uma medida excepcional, tá? Que é para que se reative imediatamente o seu perfil, enquanto o processo corre. Tá? Para isso você precisa essencialmente mostrar alguns requisitos legais, que é a probabilidade de direito. Isso quer dizer que você tem que mostrar documentalmente que você está certo e você tem que demonstrar que se demorar muito para reativar o seu perfil, você vai ter um dano e esse dano é irreversível. Isso é normalmente analisado no contexto, né, do uso mais profissional daquele perfil. Tá? Arrisco dizer que em 1/3 dos casos os juízes dão esse tipo de medida, eles concedem o que se chama de tutela de urgência, tá? Que é eles intimam imediatamente o Instagram para que reative o perfil antes mesmo de apresentar sua defesa, tá? E o processo segue normalmente com o seu perfil ativo. E aí lá no final o juiz vai decidir, tendo aí sim todas as provas, né, ouvindo o seu lado da história, ouvindo o lado do Instagram e decidindo. E nesse caso ele pode sim decidir que houve uma infração e pode permitir que o Instagram volte a desativar o seu perfil, tá bom? Então é uma medida extraordinária que vale enquanto você não tiver uma decisão no processo, tá? Então essencialmente durante a discussão do processo, o seu perfil vai ficar ativo ou desativado. Então essa é a primeira dinâmica que é importante. Normalmente, se o juiz julgar o caso em seu favor, ele manda assim reativar naquele momento o seu perfil e aí ainda há a possibilidade de recurso, o Instagram vai recorrer e pelo menos nesse processo, né, de recurso, o seu perfil ficaria ativado. E a segunda é uma decisão entre entrar na justiça comum ou nos juizados especiais cíveis, que são os juizados de pequenas causas. Qual é a diferença, Pedro? Bom, essencialmente é o tempo de vida do processo. Ele demora mais na justiça comum e menos nos juizados especiais cíveis. Arrisco dizer que nos juizados especiais cíveis a demanda vai durar de 6 a talvez 18 meses, dependendo em que estado você vive. E um processo na justiça comum pode levar mais de 1 ano, talvez 2 anos, talvez um pouco mais uma vez dependendo de onde for a sua residência. E o segundo ponto que é importante é que na justiça comum normalmente você tem que pagar custas, né, e taxas judiciais para começar o processo, e se você perde a discussão, você vai ter que pagar o que se chama de honorários sucumbenciais para os advogados do Instagram. Tá? Então há um custo ou um possível prejuízo na sua ação na justiça comum. Isso não acontece nos juizados especiais cíveis, porque pelo menos até uma primeira decisão não há custas. Então você pode sim entrar na justiça, você pode aguardar uma decisão do juiz e até ali não há custas. Se você quiser recorrer, aí você terá que pagar taxas e custas judiciais, tá bom? Então essa é a segunda consideração que você tem que ter. E a terceira, e talvez a mais importante, é que nos juizados especiais cíveis há uma resistência bem grande, tá, de concederem a tutela de urgência. Ou seja, se você realmente quer reativar rápido o seu perfil e você tem bons argumentos, o ideal seria ir para a justiça comum, onde há já, né, uma familiaridade maior com esse tipo de pedido e há uma probabilidade maior de que o seu pedido seja concedido na justiça comum e que ele não seja concedido nos juizados especiais cíveis. Há uma mentalidade muito equivocada, na nossa opinião, dos juízes leigos, tá? De que como o processo nos juizados especiais cíveis ele é curto, ele é rápido, eles não precisam conceder esse tipo de tutela, que logo ali na frente já se resolve o problema. E isso não é verdade. Na verdade, os requisitos legais são iguais, seja na justiça comum, seja nos juizados especiais cíveis, mas há certamente um tratamento diferente entre as duas escolhas, tá? Então, se é muito importante que você recupere ou reative o seu perfil rapidamente, o ideal seria ir, né, caminhar na justiça comum ou encaminhar o seu processo, né, por essa via. Se você não está tão preocupado, você se preocupa mais em ter talvez custos ao longo do processo, então talvez o caminho mais correto seja
ou dos juizados especiais cíveis, tá bom? Essencialmente, essas são as questões mais relevantes, tá? Que merecem algum tipo de reflexão para você, se você teve esse tipo de problema, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser, assina ali ou clica ali no sininho ali em cima e siga aqui o nosso canal, beleza? Valeu, abraço, até mais.